Sabe quando a gente fala em confiança na marca ou lealdade do cliente? Pois é, como é que se mede isso? São conceitos abstratos, né? Intangíveis, mas que são essenciais para qualquer negócio. Hoje, a gente vai mergulhar numa técnica estatística super poderosa para fazer exatamente isso: a análise fatorial exploratória, ou simplesmente AF. E o mais legal, vamos descobrir como uma ferramenta gratuita, o Factor, nos ajuda a fazer a análise do jeito certo, fugindo de umas armadilhas bem comuns, tudo com base num artigo super detalhado de Magalhães e colegas. Bom, nosso roteiro aqui é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos entender esse desafio de medir o que não se vê. Depois, a gente vai ver por que a ferramenta mais usada, o SPSS, pode acabar nos pregando umas peças. Aí sim, vamos apresentar a estrela do dia, o Factor, e seguir um passo a passo bem prático. E para fechar, vamos amarrar tudo entendendo por que esse rigor com o método faz toda a diferença. Então, vamos lá, começando pelo começo. O grande X da questão no marketing e em muitas outras áreas é justamente esse: como a gente transforma ideias, conceitos abstratos como satisfação, em dados, em números que a gente possa analisar de verdade. Vamos pegar um exemplo prático do artigo que estamos usando como base. Comportamento de cocriação. Basicamente, é o quanto o consumidor colabora com a marca. Mas como é que a gente dá uma nota para isso? Como se mede esse engajamento de forma científica? É aí que a coisa fica interessante. A chave para isso está num conceito chamado variáveis latentes. Pensa assim, a variável latente é o construto. É aquilo que a gente quer medir, mas não consegue enxergar diretamente. O que a gente faz? A gente mede isso de forma indireta, olhando para os padrões nas respostas de várias perguntas relacionadas em um questionário. Certo? Entendido o desafio, vamos agora para um ponto bem crítico, a ferramenta que a maioria dos pesquisadores usa e os perigos que podem estar escondidos nas suas configurações padrão. Quase todo mundo que mexe com pesquisa já ouviu falar ou usou o SPSS. Ele é super popular, fácil de usar, está em todo lugar. O problema é que, especificamente para análise fatorial exploratória, o jeito padrão de fazer as coisas nele pode, sem querer, levar a resultados bem equivocados. E o problema está todo aqui, olha que diferença. O método padrão do SPSS, que tem até um apelido, Little Diff, ele parte de uma premissa, digamos, bem rígida. Ele assume que os fatores que estamos medindo são totalmente independentes. Mas pensem um pouco. Na vida real, satisfação e lealdade não têm nada a ver uma com a outra? Claro que tem. Uma análise robusta, por outro lado, reconhece isso. Ela parte do princípio de que os fatores podem ser correlacionados. E isso, gente, reflete a realidade de um jeito muito mais fiel. É exatamente para resolver essa questão que surge o herói da nossa análise de hoje, o Software Factor. Ele foi pensado e desenhado para fazer a análise fatorial do jeito certo. E por que o Factor é tão bom? Bom, primeiro de tudo, é grátis e super fácil de usar, é só apontar e clicar, não precisa saber programar. Ele já foi criado com as melhores práticas da estatística em mente. E o mais importante, ele oferece métodos como esse tal de DWLS, que são perfeitos para analisar dados de questionário que, vamos combinar, quase nunca seguem uma distribuição normal perfeitinha. Agora sim, vamos para a parte que todo mundo gosta, a prática. Vamos ver o passo a passo de como fazer uma análise fatorial exploratória robusta, direitinho, dentro do Factor. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro. São 7 etapas essenciais, do começo ao fim, para garantir que a nossa análise seja correta e que a gente possa confiar nos resultados que encontrar. Antes de sair rodando qualquer análise, a primeira pergunta tem que ser: será que esses dados servem para isso? Os testes KMO e de Bartlett são como os porteiros da análise. Eles nos dizem se existe um padrão de correlação mínimo entre as variáveis que justifique continuar. E a regra é clara: o índice KMO precisa ser maior que 0,70. No estudo que a gente está usando de exemplo, o resultado foi uma espetacular 0,91, ou seja, sinal verde total, os dados eram perfeitos para esse tipo de análise. Em seguida, vem uma das decisões mais importantes de todas: com quantos fatores a gente vai trabalhar? Muita gente ainda usa um critério antigo, do eigenvalue maior que 1, mas ele pode levar a erros. O método mais moderno e confiável hoje em dia é a análise paralela. A lógica da análise paralela é sensacional. Pensa assim, o software cria um banco de dados totalmente aleatório, do mesmo tamanho do seu. E aí ele compara. Um fator só é considerado real se ele explicar a variância dos seus dados mais do que um fator encontrado no puro acaso.
Olhando a tabela do estudo, dá para ver direitinho. Os 2 primeiros fatores reais, coluna 1, são bem mais fortes que os fatores aleatórios, coluna 3. Por isso, a decisão foi reter 2 fatores. Simples e muito eficaz. Ok, já sabemos que são 2 fatores. Agora a gente precisa extrair e rotacionar. Para extrair, o método mais indicado é o DWLS, que é o mais correto para dados de escala, tipo de 1 a 5. E para rotacionar, usamos o Proming, que, como a gente já viu, permite que os fatores tenham relação entre si, o que torna o resultado muito mais realista. E olha como o Factor facilita a nossa vida. Nessa tela de configuração, com poucos cliques, a gente já seleciona tudo o que precisa. Análise paralela para decidir o número de fatores, DWS para extração e Proming para rotação. Tudo muito intuitivo. Rodamos a análise, mas o trabalho ainda não acabou. Agora vem a prova dos 9. Será que esse modelo de 2 fatores que a gente criou se encaixa bem nos dados que a gente coletou? Para isso, existem os famosos índices de ajuste. E os resultados aqui para a dimensão participação são ótimos. Os índices CFI e TLI que a gente quer que sejam altos estão lá em cima, perto de 1. E o RMSA, que mede o erro e a gente quer que seja baixo, está bem abaixo do limite aceitável. Resumindo, o modelo teórico se ajustou que nem uma luva aos dados reais. Isso dá uma confiança enorme no resultado. E para fechar com chave de ouro, a gente avalia a estabilidade da solução. A pergunta aqui é, se outra pessoa fizesse uma pesquisa parecida, ela provavelmente encontraria os mesmos fatores? O índice H nos ajuda a ter uma boa ideia disso. E aqui, os resultados são de cair o queixo. Os valores do índice H latente estão todos muito altos, quase perfeitos. O que isso significa? Que os fatores encontrados não são obra do acaso. Eles são super estáveis, bem definidos e, muito provavelmente, seriam encontrados de novo em outros estudos. Esse é o tipo de resultado que todo pesquisador sonha em ter. Bom, depois de todo esse caminho, vamos só reforçar uma última ideia. Por que todo esse cuidado, todo esse rigor metodológico é tão fundamental para a pesquisa? Acho que essa citação do artigo original resume tudo da melhor forma possível. Seguir o método à risca não é só para deixar o trabalho bonitinho. É o que garante que as nossas conclusões sejam válidas, que a gente esteja, de fato, entendendo a estrutura real dos dados e gerando insights que fazem a diferença. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A ferramenta de análise que se está usando, seja ela qual for, ela está ajudando a pesquisa a ir mais longe, a enxergar com mais clareza? Ou será que ela pode estar, na verdade, limitando, colocando um filtro que distorce a realidade? Porque no fim do dia, escolher a ferramenta certa e, principalmente, usá-la do jeito certo não é um mero detalhe técnico. É o que separa apenas coletar dados de gerar conhecimento de verdade.